Um novo tempo no novo programa O Divã de André Kepp. E olha aí, o tema de hoje, eu vou dizer para vocês, é especialíssimo. Especialíssimo. Eu vou falar coisas muito importantes sobre geopolítica e sobre o Brasil. Então o tema é luta geopolítica no Brasil. Luta geopolítica no Brasil. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E aí? O Brasil, muito importante isso, ele não está isolado na geopolítica, mas participa fortemente das movimentações internacionais. Geralmente as notícias que a gente recebe aqui do Brasil é como se o Brasil tivesse isolado, aqui no cantinho dele, sem participar das movimentações internacionais. Não, participa intensamente e hoje vamos descobrir como. Então o Brasil não é um país isolado do mundo. Grande parte dos comentários sobre o Brasil não mostram a movimentação do nosso país dentro do cenário internacional. Então falam sobre o Brasil como se fosse um país isolado, estamos aqui, né, cuidando, né, da agricultura, do agronegócio e tudo mais, e tranquilos, sem envolvimento com a geopolítica internacional. Não, estamos muito envolvidos com a geopolítica internacional. Aliás, é impossível não estar envolvido com a geopolítica internacional. É por esse motivo que os comentários sobre o que está acontecendo no Brasil, que não consideram as movimentações internacionais, não conseguem explicar essa luta geopolítica no Brasil. Estamos numa luta geopolítica no Brasil. E quando se analisa superficialmente só o Brasil, fora do cenário internacional, não se entende o que está acontecendo aqui dentro. Porque não é um país isolado, não é como se fosse uma ilha e o mundo acontecendo e o Brasil fora. Não. O Brasil está intensamente dentro dessa questão geopolítica internacional. Vamos buscar o entendimento dessa luta geopolítica no Brasil passo a passo. Então eu vou falar passo a passo o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então, primeiro passo. Qual é o cenário geopolítico atual? Qual é o cenário geopolítico atual no mundo? Olha aí. Existem duas potências mundiais em disputa pela supremacia no mundo: Estados Unidos e China. A disputa de poder é entre Estados Unidos e China, tá? Então é uma bipolaridade, são dois polos de poder. Aí você pode dizer assim, não, mas André, muitos comentaram sobre a multipolaridade. Acabou. A multipolaridade foi uma teoria que não deu certo. Agora vivemos nessa bipolaridade. Dois polos de poder. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, China. Essa é a realidade geopolítica do mundo. O jogo de poder no mundo não é multipolar. Era uma teoria que iria ser aplicada, mas não deu certo. Mesmo que talvez alguns tivessem boas intenções, ou era apenas um disfarce, bom, era uma teoria que não pegou. Na prática, não pegou. Com vários polos de poder, então o jogo de poder no mundo não é multipolar, com vários polos de poder, mas bipolar, com dois polos de poder, que são Estados Unidos e China. Essa é a geopolítica internacional atual. Então, não é um mundo mais multipolar. Nunca foi, era uma teoria, era uma visão assim de multipolaridade, BRICS versus G7. Não, não é isso. Temos dois polos do poder
muito semelhante à época da Guerra Fria. É semelhante à época da Guerra Fria, mas naquela época os polos eram Estados Unidos e União Soviética. Com a dissolução da União Soviética em 1991, os polos de poder mudaram. Por um período ficou os Estados Unidos sozinho. Então era unipolar. Mas agora voltou com força o outro polo, que é a China agora. Não é mais a União Soviética, mas é a China. Então nós estamos numa realidade geopolítica internacional bipolar. De um lado, os aliados dos Estados Unidos, de outro lado, os aliados da China. Segundo passo. Como o Brasil está inserido nessa geopolítica de dois polos na época atual? Mas e aí? Como é que o Brasil participa de tudo isso? Vamos lá. O atual governo brasileiro está adotando progressivamente um modelo chinês. Então, percebam isso. Quanto progressivamente está sendo instalado aqui no Brasil o modelo chinês. Vejam a quantidade de acordos que foram feitos entre o Brasil e a China. Então, pouco a pouco está sendo aplicado o modelo político chinês no Brasil. E estabelecendo vários acordos com a China. Inúmeros acordos com a China. Os discursos governistas que falam que o Brasil está lutando pela sua autonomia não estão corretos. O Brasil não está lutando pela sua autonomia. Um país que está lutando pela sua autonomia é a Índia, que quer se tornar independente dos dois polos. Quer se tornar independente dos Estados Unidos, quer se tornar independente da China. Já é a quarta potência mundial. A Índia está fazendo isso, mas o Brasil não. Então o Brasil não é que está lutando pela sua autonomia. Ele está progressivamente se inserindo no modelo chinês e entrando na zona de influência da China. O governo está lutando contra a influência norte-americana para se inserir totalmente na zona de influência da China. Então a disputa Brasil e Estados Unidos é essa. O Brasil está procurando sair da influência, da zona de influência dos Estados Unidos e está adentrando na zona de influência da China. Isto não é autonomia, é subserviência, só que antes o Brasil era subserviente aos Estados Unidos, agora é subserviente cada vez mais à China. Mas mudar de zona de influência. Então, muito importante isso aqui. Vamos lá para o terceiro passo. Quais são as consequências de se ficar na zona de influência dos Estados Unidos? E quais são as consequências de se ficar na zona de influência da China? Então, vamos pensar um pouco, né? Porque não é autonomia. Autonomia o Brasil não tem. E se no futuro buscar, muito que bem, mas no momento não está buscando autonomia nenhuma. Mas então vamos tentar ver. Bom, é melhor ficar na zona de influência dos Estados Unidos? É melhor ficar na zona de influência da China? Isso eu falo para você, meu ouvinte, quer de esquerda, quer de direita, não importa. Porque a questão é muito maior do que uma questão ideológica. É uma questão que você precisa prestar atenção para ver o que é melhor para o nosso país e para a sua vida daqui para frente. Vamos primeiro explicar algo mais conhecido, que é permanecer na zona de influência dos Estados Unidos. Nós já estivemos anos e anos e anos na zona de influência dos Estados Unidos. Vamos lembrar a Segunda Guerra Mundial, vou dar alguns dados assim rápidos. Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney veio para o Brasil e fez o personagem Zé Carioca. Sabe por quê? Os Estados Unidos queriam uma aproximação com o Brasil e que o Brasil ficasse do lado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se alinhou com o Brasil se alinhou com os Estados Unidos, e é aí que nós mandamos os nossos pracinhas para a guerra. Então, o Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, esteve totalmente alinhado com os Estados Unidos e permaneceu alinhado com os Estados Unidos. Então vamos ver o que é a experiência nesse polo. Depois eu vou falar da experiência no outro polo. Quais são os prós e contras, né?
Os Estados Unidos não são uma democracia perfeita, não são. Nenhum país é. Nenhum país é uma democracia perfeita. Mas ainda tem liberdade de expressão. Entenda isso. É uma democracia perfeita? Não. Mas tem liberdade de expressão. Isso significa que um jornal lá pode publicar o que quiser. Que pode ter oposição ao governo. Que pode ter crítica ao governo. Lá é assim. Então, você vê de repente um jornal lá americano falando mal do Trump. Isso é proibido? Não. A CNN fala direto mal do Trump. Isso é proibido? Não. Ou então você pega a Fox News, por exemplo, que falava mal do Biden. É proibido? Não. Fecharam a emissora por causa disso? Não. Perseguiram os jornalistas por causa disso? Não. Então, não é uma democracia perfeita, mas tem ainda liberdade de expressão. Vamos ver o outro polo. Em contrapartida, a China não permite críticas ao governo e aniquila todos os seus opositores. Aniquila. O cara some, você sabe o que aconteceu, né? Eu não preciso explicar, né? Opositor na China some, opositor político. Lá o que domina é o Partido Comunista Chinês. Se você for contra, você some, desaparece. Preciso explicar o que acontece? Acho que não, né? Por mais progressista que a China se apresente, quem domina a China é o Partido Comunista, que só permite o discurso oficial do governo. Você não pode falar sobre política na China, especialmente contra o governo chinês. Lá você não pode. Todo mundo na China sabe disso. Então, se você é oposição, você vai ser perseguido, você vai ser preso, você vai ser processado e você vai sumir. Na China é assim, você some. Então, vamos pensar um pouquinho em termos de Brasil. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Você pode ser de esquerda, pode ser de direita, tanto faz. Mas vamos pensar no nosso país. Nós estamos preparados para um domínio chinês no Brasil? Estamos. Sem liberdade de expressão, que essa é a realidade, você não vai poder mais abrir a boca. Especialmente contra o governo. Você vai sumir. Precisamos refletir sobre isso, sejamos de esquerda ou sejamos de direita, porque é o destino do nosso país. Quarto passo. Mas o que podemos fazer em meio a essa luta geopolítica no Brasil? E agora? E agora, José? Como é que faz? Vamos lá. Resposta. 3 palavrinhas. Questionar, entender e agir. Vamos lá. Primeiro, questionar. Precisamos questionar as informações que nos chegam, especialmente da grande mídia. Então vamos dizer o que está acontecendo com a grande mídia. Você já reparou que aquela grande emissora, que eu não falei o nome no programa, mas no meu programa Sinais da Grande Mídia, eu falei que essa grande emissora está mandando embora pessoas de esquerda e está arrumando para uma estratégia mais de direita? Por quê? O que eles sabem que a gente não sabe? Por que eles estão fazendo isso? E por que a grande mídia está fazendo isso de forma geral? E por que vários poderes da sociedade estão fazendo isso de forma geral? Será que eles sabem de alguma coisa a mais do que a gente? Claro que sim, né? As informações da grande mídia não estão tão distorcidas na atualidade quanto eram há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás. Então, se você ouvir a grande mídia, atualmente você vai se surpreender. Aparecem algumas notícias muito verdadeiras e muito importantes, mas de repente vem aquela desinformação toda. Então está mesclado, mas já é melhor do que antes, porque antes era quase que completamente desinformação. Mesmo assim,
temos uma mescla de informações verdadeiras e informações falsas. Ou ainda, de informações e desinformações. Então, se ouve a grande mídia, uma hora está falando uma verdade, outra hora está blá blá blá, desinformando, etc. Mas já está nesse meio termo. Então já está compensando mais ouvir a grande mídia, voltar a ouvir a grande mídia. Não apenas a emissora líder, mas outras emissoras. Vamos para o segundo passo. Entender. Precisamos realmente entender o que está acontecendo, senão a gente fica que nem cego em tiroteio. Né? Ah, eu não sei de onde está vindo. Está vindo uma bordoada para cá, uma bordoada para lá, e eu no meio dessa história não estou entendendo nada. Então precisamos entender o que está acontecendo. Está havendo, sim, uma luta geopolítica de zonas de influência. Então, o governo atual querendo inserir o Brasil na zona de influência da China, e forças políticas e econômicas, vou sublinhar aqui econômicas, tá? Não querendo isso. Então, forças políticas e principalmente econômicas não querendo essa migração. Porque aí seria o fim de muitas instituições financeiras. Então, a luta é entre jogar o Brasil para a zona de influência da China ou manter o Brasil na zona de influência dos Estados Unidos. Quando eu digo manter é porque ainda a influência maior é dos Estados Unidos. Segundo, entender. Com esta compreensão geopolítica, fica mais fácil entender quais são as forças e movimentações que estão agindo nesta luta geopolítica no Brasil. Porque senão a gente fica só ouvindo a notícia e tudo parece muito absurdo. Ah, por que essas taxas? Ah, por que sanções? Ah, por que lei Magnitsky? Ah, não estou entendendo nada. Então, é essa luta que está na base. É uma luta de zonas de influência. Estados Unidos versus China. Na bipolaridade internacional. Nós temos agora dois polos de poder claríssimos. Estados Unidos e China. Não é mais multipolaridade. Como eu mesmo falava um tempo atrás. A multipolaridade foi uma teoria. Não conseguiu ser aplicada. Ela não conseguiu ser aplicada e por isso essa teoria é uma teoria que ela foi muito bonitinha enquanto teoria, mas na prática não aconteceu. Então na prática o que é? Bipolaridade, Brasil-China. Senão ficaremos sem entender as movimentações no Brasil, porque as notícias não trazem estas explicações. Então as notícias não te falam isso, só falam, o Trump colocou taxas. Ah, mas por que ele fez isso? 50% de taxa para o Brasil gratuitamente? Ah, ele colocou a lei Magnitsky. Mas por quê? Gratuitamente? Ou tem algum motivo? Ou tem problemas de direitos humanos no Brasil? Então nós precisamos entender o seguinte, que se não traz essas explicações, fica uma coisa jogada. Nossa, o Trump é louco, né? Não, quem é louco é o governo. Não, vamos entender o que está por trás de todas essas movimentações. Com estas explicações geopolíticas, todas as movimentações no Brasil ficarão visíveis e evidentes. Aí você vai começar a entender por que que um lado age de um jeito, por que que o outro lado age do outro, por que tem sanções, por que que tem lei Magnitsky, por que que tem taxa. Aí você vai começar a entender tudo. E vai entender qual que é a verdadeira luta que está acontecendo em território brasileiro. E isso é muito importante, senão a gente não entende simplesmente e parece tudo uma grande loucura. Ah, o loirão é malucão. O loirão é malucão, deu essas taxas gratuitamente, olha que injustiça. Opa, vamos tentar entender por que que ele fez isso. E vamos tentar entender por que que outras movimentações estão
surgindo. Para que a gente não leve um susto de repente, quando tudo acontecer. E está tudo acontecendo muito rapidamente. Terceiro, agir. Aqui eu vou dar 3 instruções de como agir. Com muito equilíbrio e bom senso. Equilíbrio, bom senso, põe a cabeça no lugar, né? Com inteligência emocional. Cuidado com as suas emoções, não age pela raiva, não age pelo impulso, não age pelo ímpeto. Vamos pensar direitinho as coisas, inteligência emocional. E finalmente com muita intuição, sabe? Aquela intuição que a gente tem que mata a charada na hora, só aqui na intuição. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.